No nosso programa hoje, aqui no Espaço Saúde e Beleza, um tema muito interessante. Nós vamos conversar com a fisioterapeuta pélvica e obstétrica Gabriela Veiga e ela vai tirar uma série de dúvidas sobre a saúde feminina. Vamos lá! Bem, pessoal, nosso bate-papo aqui com a Gabriela Veiga. Tudo bem, Gabriela? Olá, Carol, tudo bem? Um prazer falar com você, falar com uma fisioterapeuta pélvica. Eu tenho muitas perguntas, tá? Muitas dúvidas. Carol, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com você, falando da fisioterapia pélvica, né? Na saúde da mulher, que não é uma área que muitas pessoas conhecem, mas é uma área muito benéfica para a mulher. Então, para mim é uma oportunidade muito grande. Obrigada. Gabi, o que é a fisioterapia pélvica na saúde da mulher? A fisioterapia pélvica na saúde da mulher é uma fisioterapia especializada para a saúde íntima da mulher, né? Então a gente pode estar atuando, tratando as disfunções, como também prevenindo as disfunções pélvicas do assoalho pélvico, né? E por falar em assoalho pélvico, que é um termo que a gente ouve muito falar, né? Quais são os tratamentos, quais disfunções podem ter nesse assoalho? Qual é o seu trabalho nesse sentido? Então, eu tenho aqui uma pelve, né? Primeiramente, vou começar falando o que é o assoalho pélvico, que muita gente nem sabe que existe um assoalho pélvico, né? Então, o assoalho pélvico é como se fosse um assoalho mesmo, né? Ele fecha aqui a pelve inferiormente e é uma camada de músculos, fáscias, ligamentos que vão estar aqui sustentando todo o conteúdo abdominal e dos órgãos pélvicos mesmo, né? Então nós temos aqui nos órgãos pélvicos o reto, a bexiga, o útero, e aí a fisioterapia vai estar atuando em disfunções ginecológicas, coloproctos, urinárias, disfunções sexuais. E dentro dessas disfunções nós temos a incontinência urinária, né, que é considerada qualquer perda de urina de modo involuntário. Então a pessoa está tossindo, espirrando, pegando um peso, teve algum escape, já é considerada incontinência urinária. Nós temos também aquela pessoa que está com muita vontade de ir no banheiro e o banheiro está um pouquinho distante, até chegar no banheiro dar aquela escapada, também é considerada incontinência urinária. Em relação às disfunções sexuais, a gente tem dispareunia, o vaginismo, a vulvodynia, né? A dispareunia ela é uma dor na relação sexual. E muita gente tem e acha que é super normal e não é, né? No sexo é para ser prazeroso, né? Então, a dispareunia é essa dor na relação sexual que a gente consegue estar atuando muito bem. A gente tem o vaginismo, que ela é uma contração da vagina, da entradinha ali da vagina, que é uma contração involuntária, impedindo a penetração. A pessoa não consegue ter qualquer tipo de penetração, ou depende do grau que ela tiver, né? Ou tem uma penetração com muita dor, muito desconforto. E tem a vulvodynia, que é uma sensação de ardência aí nessa região da vulva, né? Que é essa região aqui por fora, né? E dentro das outras questões que nós temos da coloprocto, por exemplo, a gente tem as constipações, né? Temos as incontinências fecais, né? Que é a perda de fezes, perda de gases, as dores pélvicas crônicas, que a gente pode estar levando muito aí para endometriose, que muitas mulheres têm também. Então a gente consegue estar atuando numa série de questões da parte do assoalho pélvico, proporcionando muita qualidade de vida para essa mulher. Gabi, agora eu sinceramente fiquei impressionada com quantas funções, você falando agora tudo fez sentido, que o assoalho pélvico tem então, né? Sim, você falou várias funções. Uma coisa que me chamou a atenção, você estava falando sobre a incontinência urinária. Quando você fala assim, normalmente a gente pensa numa idade avançada. Não tem nada a ver, é Não. isso? A gente tem aqui na clínica pessoas novas com incontinência urinária, né? Tem até alguns estudos já relacionados com a incontinência urinária em pessoas jovens que fazem o crossfit, por exemplo, né? Pelo impacto que tem ali dos órgãos no assoalho pélvico e como a pessoa não tem a tendência muito de fazer uma ginástica para o assoalho pélvico, né? Porque isso seria com a fisioterapia pélvica, a musculatura vai ficando fragilizada, né? Então vai ocorrendo aí os escapes, dentre outras questões.
Antes de ir para o próximo assunto, isso que a Gabi falou é uma informação muito importante que a gente traz aqui no programa, né? Em relação a pequena perda de urina, né? Que você falou, porque às vezes a gente acha que é normal, né? Muita gente... escapou. Isso aí. Aí bota um absorvente. Aí resolveu o problema, mas não resolveu. E a tendência é piorando, né? O escape. Entendi. Então a fisioterapia pode me ajudar nesse sentido, umas sessões, certeza. Legal. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi essa questão da dor na relação sexual, que às vezes as pessoas podem sentir ou não comentar muito, é um assunto que a gente não comenta por aí, mas com os profissionais de saúde, de repente é um caminho para melhorar, né? Isso, é importante você falar com o seu ginecologista, né? E aí às vezes vem um encaminhamento dos médicos pra gente poder estar atuando, né? Pra você, se a mulher ter uma qualidade sexual boa, né? Eu gosto muito de trazer esses assuntos porque através da TV as pessoas às vezes se identificam e podem estar tendo uma melhor qualidade de vida, né, Gabi? Com certeza. E ainda nessa questão da função sexual, qual é a diferença da fisioterapia pélvica para o pompoarismo? O pompoarismo, eles são exercícios já pré-estabelecidos para fortalecimento ali da região do assoalho pélvico com o objetivo mesmo de melhorar a qualidade sexual. A fisioterapia pélvica, ela tem um olhar um pouco mais diferenciado. A gente consegue melhorar a qualidade sexual dessa mulher, mas a gente verifica uma outra questão também, né? A gente faz uma avaliação, né, para poder saber a qualidade muscular que ela tem ali, se ela tá precisando relaxar, se ela tá precisando fortalecer, como é que é o grau de força, como é que é a coordenação entre contrair e relaxar, se há assimetria, se há pontos de tensão. Então a gente precisa trabalhar com um olhar mais diferenciado para poder proporcionar os exercícios bem direcionados para aquilo que a pessoa está precisando, não de uma modo muito globalizado, de uma forma muito geral, né? Então a gente consegue melhorar a qualidade sexual dessa mulher com exercícios mais direcionados para ela, com o objetivo de fortalecer. Porque às vezes ela não está precisando fortalecer a musculatura para melhorar a qualidade sexual dela. Às vezes ela está precisando relaxar primeiro, antes de poder fazer um fortalecimento. Então, quem tem uma disfunção sexual, quem tem uma disfunção do assoalho pélvico, não é indicado realizar o pompoarismo. Porque precisa tratar uma disfunção antes de sair fortalecendo, né? Mas quem tem uma musculatura ok, aí pode realizar os exercícios para fortalecer, né? O que não é muito comum, né? Alguém que procure, por exemplo, eu quero procurar o pompoarismo, né, para prática. Seria interessante fazer, de repente, uma consulta antes com o fisioterapeuta pélvico? Você poderia ter realizado uma avaliação e às vezes a gente poderia até na própria fisioterapia proporcionar esse fortalecimento para ela, porque aí a gente vai estar juntas, né, fazendo o exercício juntos, porque nem sempre a pessoa sabe fazer a contração de forma certa, né? Porque tem gente que ao invés de contrair de uma forma adequada, ela está expulsando, não está fazendo o movimento correto. Então a fisioterapia, a gente estando mais presente, a gente consegue ver a melhor qualidade muscular e a contração que ela está fazendo, né? Tá ótimo. E aí me explica, eu precisando do seu serviço, como funcionam as sessões, como é feita a avaliação? Isso. É uma dúvida que as pessoas ficam bem, assim, interessadas em saber, porque como é uma parte muito íntima, elas ficam querendo saber, será que vai ver, será que vai tocar? E aí a gente precisa mesmo, eu gosto sempre de falar, explicar como é que é realizada a avaliação para a pessoa não vir muito desprevenida, né? Então a gente faz uma conversa, a gente colhe tudo o que ela está trazendo para poder entender qual é o objetivo dela, quais são as queixas, o que piora, o que melhora e para poder conhecer a pessoa que está com a gente, né? Depois a gente parte para uma avaliação física, onde a gente vê a pessoa da cabeça aos pés. Então a gente faz uma avaliação bem global do corpo todo. E aí, por último, a gente vai para a parte da avaliação pélvica mesmo, que é ali a avaliação do canal vaginal e o anal quando necessário ali. E aí essa parte, nem sempre todo mundo fica muito à vontade para fazer na primeira sessão, né? Então a gente pode fazer na segunda sessão, mas a maioria acaba fazendo já na primeira sessão ali na avaliação toda. E aí a gente pega esse achado todo que a gente encontrou ali na avaliação e estabelece o tratamento bem específico e direcionado para as próximas sessões, né? E aí a gente vai sempre fazendo uma reavaliação no meio das sessões para ver se a gente está indo bem, se está tendo uma boa evolução, o que não está legal ainda, para poder saber e nortear se a gente precisa mudar alguma estratégia. Tem diferença de quantidade de sessões? Como é a rotina? Então, eu não gosto muito de trabalhar com pacote, justamente porque é uma coisa muito individualizada. Depende da qualidade muscular, depende como que o seu organismo vai estar respondendo às sessões, depende da sua
do seu empenho na sessão, porque a gente realiza a sessão uma vez por semana. E depois eu vou te passar exercícios para você realizar em casa. Você fazendo, você vai ter uma resposta mais rápida, né? Se você não for uma pessoa muito assídua nos exercícios, para você vai demorar um pouquinho mais. Então depende muito do empenho da própria pessoa, né, no seu tratamento. Ah, então tá bom. Mas eu digo pra vocês aqui, entrevistando a Gabi, que eu, como mulher, me sentiria tranquila com você. Você é muito calminha, né? Explica com muita calma, passa pra gente uma segurança. Obrigada. Né? Eu acho que é importante falar porque a gente fica meio intimidada Com mesmo, né? certeza, Mas é um serviço que a gente precisa justamente pra melhorar aí algumas questões que são chatinhas, né? Com certeza. Incomodam muito. E diminui muito a qualidade de vida também, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm uma bexiga hiperativa, que é uma bexiga em que tem um aumento de frequência urinária muito grande durante o dia e às vezes até à noite. Então, a pessoa quer fazer uma viagem um pouquinho mais longa, ela deixa de fazer porque não vai ter onde fazer xixi, né? Então, com pouquinha urina ali naquela bexiga, a bexiga já começa a se contrair, dando essa vontade de fazer xixi. Então, essa questão toda de disfunções do assoalho pélvico, algumas levam até muitas limitações mesmo, né? Você está falando da urina, da bexiga, eu tô lembrando aqui da minha gestação, porque eu senti uma diferença depois que eu ganhei bebê com essa questão da urina, né, para agora. Isso é comum? Toda gestante deveria fazer fisioterapia pélvica. É mesmo? Ainda na gestação. Na gestação, porque a gestação em si, ela é mais carga que o organismo tem ali, o assoalho pélvico tem. Então, assim, é o evento que mais sobrecarrega. Acho que tem um bebê aqui, né? A gente pode até exemplificar ali. Né? É um peso aqui, né? É um peso que tem aqui. Além do bebê, né, que tá crescendo, do líquido amniótico, todo o conteúdo abdominal que a gente tem já nosso, né, tem uma sobrecarga a mais do bebê, do líquido. Por baixo, a gente até consegue ver melhor ali, olha. Fica esse pezinho aqui, né? Aqui é mais quando for pro parto mesmo, né, que ele fica mais aqui em cima. Tá. E aí, por já ter essa sobrecarga muito grande aqui embaixo no assoalho pélvico, já precisa aí de uma reabilitação, né? Ou seja, de modo preventivo, se você não tiver queixa nenhuma, né, de perda de urina, nem de uma constipação, que às vezes é muito comum acontecer na gestação. Então, a gente pode estar atuando nessa forma de prevenção para futuramente no seu pós-parto você não ter uma disfunção ou mesmo até na própria gestação ou tratando mesmo. E aí, a partir de quantas semanas a gente pode começar esse acompanhamento na gestação? Na gestação eu costumo atender a partir do 2º trimestre gestacional. E aí a gente acompanha até o finalzinho da gestação mesmo, né? Então a gente vai fazendo um trabalho todo de reabilitação pro assoalho pélvico de modo preventivo ou tratando, como eu falei ainda há pouco, né? Abdominal, a gente faz muito trabalho de mobilidade pélvica, a gente ajuda muito nas questões de dores meio típicas, né, da gestação, embaixo do ventre, na região lombar, às vezes até de membros inferiores. Então a gente consegue estar dando aí um alívio para essas dores, para esses desconfortos, além de estar fortalecendo o assoalho pélvico para prevenir disfunções ou tratando, se a pessoa já tiver alguma, como também preparando esse canal vaginal para o momento do parto, né? Para quem justamente isso, ajuda para quem deseja ter o parto normal. Parto normal, sim. Durante toda a fisioterapia pélvica a gente vai trabalhar a mobilidade pélvica, a gente vai estar ali proporcionando condicionamento físico, porque quem deseja ter um parto normal, precisa ter um condicionamento físico, porque na hora é um desgaste muito grande. Então a gente também vai trabalhando essa questão, trabalha muito membro inferior, trabalha questões de respiração, de consciência corporal, né? Além da própria musculatura do assoalho pélvico, né? A gente realiza a massagem perineal, que é uma massagem realizada dentro do canal vaginal, para a gente poder estar alongando ali aquela musculatura, porque já está comprovado cientificamente de que a massagem perineal ela consegue prevenir lacerações de grau 3 e grau 4, que são as lacerações mais graves, né? Em mulheres primíparas. Então a gente consegue estar realizando esse trabalho, além de explicar para ela como é que é a força que ela precisa fazer, a respiração que ela precisa fazer em cada fase que ela está na gestação. Ela não vai ser pega de surpresa no momento do parto, porque você fala assim, ensinar a força. Então existe um movimento mais... Isso, direcionar a força para o local correto, associada à respiração correta, porque a gente tem também respirações que a gente precisa estar utilizando adequadamente no momento do parto.
descobrir para ela qual é a respiração que mais relaxa o assoalho pélvico. A gente só consegue fazer isso realmente com o dedo ali no canal vaginal e sentindo, né, quando ela respirando, fazendo determinados movimentos e realizando determinadas verbalizações, pra gente sentir, essa daqui relaxou mais o assoalho pélvico. Então ela é indicada que seja para realizar no momento do expulsivo. Legal. Olha, muito interessante, né? Porque às vezes a gente fala de parto, muito tempo atrás, eu tive minha filha tem um tempinho, a gente não ouvia falar de tantas coisas e tantos mecanismos que tem para ajudar nesse processo. A gente era pego surpresa no hospital, tendo que fazer uma força que a gente nem sabia qual era. E ela, assim, você falando, eu acho realmente encantador, né? Nossa, eu sou apaixonada. Sou apaixonada realmente pela fisioterapia pélvica e sim pela obstetrícia também. Também, né? E aí a gente consegue estar realizando também uma aula de parto dentro da fisioterapia pélvica, que aí vai estar o casal junto, porque aí a gente consegue trabalhar o que o parceiro pode estar te fazendo ali no momento do parto para estar te ajudando, porque muitas vezes o marido vai pro parto e fica meio deslocado lá, tem que saber o que fazer. E aí ele sabendo que, olha, ele pode fazer isso, ele vai se sentir mais útil, vai ser mais participativo também daquilo, então vai criar um vínculo bem bacana, né? Legal. Então é maravilhoso. Legal, Gabi. E aí toda essa fisioterapia pélvica, ela é indicada só para quem quer o parto normal? É uma dúvida bem comum. Muita gente acha que a fisioterapia pélvica é quem vai ter o parto vaginal lá por conta da laceração, de parto relaxar, musculatura perineal. Mas não. A gestação, como falei ainda há pouco, ela é o evento que mais sobrecarrega o assoalho pélvico. Então, na gestação, qualquer gestante, independente da via de parto, já precisa estar realizando a fisioterapia pélvica para estar ali tratando ou prevenindo alguma disfunção. Até para sua melhora no seu pós-parto, né? Uma reabilitação mais rápida no seu pós-parto. Então ela é indicada tanto para quem vai ter um parto via vaginal, como para quem vai ter uma cesárea. E no pós-parto, como é que a fisioterapia pélvica e obstétrica pode estar atuando? A gente pode estar atuando no pós-parto imediato, né, com taping, com laser e também com algumas orientações que a gente dá, né, e também no pós-parto tardio, que a gente vai estar aí reabilitando mesmo a musculatura, né, tanto abdominal como perineal. Muita gente fica com muito receio da diástase abdominal, né, então assim, diástase ocorre em todas as gestantes, né, mas a gente pode estar ali devolvendo função àquela musculatura para que ela possa ter mais funcionalidade, menos dores, menos desconforto, para devolver ali, às vezes até esteticamente, o corpo que aquela mulher gostaria de voltar a ter, né? Então a gente consegue dar uma ajudinha, né? Você pode explicar melhor o que é a diástase, para caso alguém não saiba? Sim, a diástase abdominal, ela é quando há a separação dos músculos reto-abdominais que a gente tem aqui na região da barriga, né? Então nós temos de um lado e de outro, e aí conforme a barriga vai crescendo, a musculatura ela vai se afastando, o que é normal, o que é fisiológico, né? Porque se a barriga não se afastar, assim, os músculos não vai ter espaço para o bebê crescer. Então é preciso que ocorra realmente essa separação. Só que se a gente adotar muitas posturas inadequadas que favoreçam a pressão intraabdominal nessa musculatura, ou tiver uma barriga extremamente grande, ganhar muito peso, a gente pode desenvolver uma diástase patológica. Então, no pós-parto, a reabilitação dela, o retorno acaba sendo mais lento, ficando uma separaçãozinha um pouquinho maior entre uma borda ou outra, né? Então, o que a fisioterapia faz? A fisioterapia ela vai estar atuando de forma que a gente consiga diminuir os espaços, mas principalmente reabilitar aquele músculo. Porque uma diástase não é só a parte estética. Ela vai promover aquela barriguinha bem típica, né? Tem vários tipos, né? Mas também pode promover dor na região abdominal, dor na região da lombar, perda de urina. Então são outras coisas que a gente pode estar ali atuando para que essa mulher possa voltar a ter um gostinho por si mesmo, né? Mas além disso, aliviar esses desconfortos e essas disfunções que podem estar desenvolvendo junto. Tá certo, Gabi. Olha, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas, tá? Nada. Eu tô encantada com o teu trabalho.
tá? Obrigada. E com tudo que a gente pode ter aí, né, de benefício com a fisioterapia pélvica obstétrica. Pessoal, eu vou deixar para vocês aqui o contato da Gabi, o Instagram dela, tá? Então, qualquer dúvida, Carol, você esqueceu de perguntar uma coisa que eu queria muito saber. A Gabi tá aqui, né? Com certeza. Pra atender vocês, ela fica aqui no Espaço Saúde e Beleza também atendendo. E aí, se você tem alguma dessas questões ou conhece alguém que tenha, tem esse vídeo no YouTube da Diário TV, encaminha para sua amiga, encaminha para sua mãe, né? Para todo mundo aí, ficar todo mundo bem informado, sabendo da ajuda dessa profissional. Gabi, muito obrigada, tá bom? Eu que te agradeço, Até a Carol. próxima. Até a próxima.